Superman, o primeiro e mais importante super-herói que já existiu, aquele que representa um símbolo de esperança, mas que de um tempo pra cá acabou se tornando um personagem sombrio ou até mesmo sendo visto como sem graça. E a real é que se a gente for parar pra pensar, uma geração inteira cresceu sem conhecer o verdadeiro Superman, já que houve muitas falhas aqui na hora de adaptar esse herói. O Superman é um personagem extremamente poderoso e bondoso, e na hora de adaptar isso você tem que ter um equilíbrio. E é aí que chega o Superman do James Gunn, que promete aí trazer de volta a esperança e o lado humano desse personagem, já que em sua última adaptação ele era mais visto como um deus. E é aí que tá a pergunta, será que o James Gunn realmente conseguiu trazer tudo isso de volta? Salve rapaziada, eu sou o Bart e hoje bora bater um papinho aí sobre o Superman do James Gunn, falar das coisas boas do filme, falar também de algumas polêmicas aí que tiveram na internet, mas antes disso eu acho que é importante falar um pouco sobre o que o Superman representa e como ele vem sendo mal adaptado nesses últimos anos. Assim dá um contexto bem legal e a gente pode se aprofundar mais ali no filme do James Gunn. O Superman é um personagem criado em 1938 pelo Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles criaram um personagem que, mesmo sendo um alienígena, ele sempre foi retratado como alguém que se vê como humano. O Superman ele chega na Terra ainda bebê, é criado aqui, aprende os nossos valores, aprende o que é certo e o que é errado, e mesmo tendo poder para dominar o planeta, ele escolhe salvá-lo. E esse detalhe aqui já diz muito sobre o que o Superman é. Ele é praticamente um deus que escolhe ser um humano. Mas é claro que tudo isso não estava ali na primeira HQ de Action Comics número 1. A origem dele era super simples na real, ela ocupava só uma página, a gente não tinha ali menções aos Kents, a gente também não tinha menção sobre o nome do planeta que ele vinha. Isso tudo só veio mudar depois ali em Superman número 1 de 1939, que aí sim eles deram o nome do planeta que o Superman veio, que é Krypton, e os pais adotivos dele sendo os Kents, começando a construir toda essa mitologia que a gente conhece até nos dias de hoje. E com os tempos, né, essas histórias foram ganhando até mais detalhes. Esse primeiro Superman aqui, ele ficou conhecido como o pré-crise, porque anos depois a DC ela fez um reboot com a história Crise nas Infinitas Terras, que basicamente apagou tudo que existia de multiverso até então. E aí ela começou a recontar as histórias aí do zero dos seus principais heróis. Por isso que é muito comum a gente ver essa divisão aí de pré-crise e pós-crise. E bom, como a partir daqui o Superman sofreu um reboot, quem ficou responsável por escrever essa era da pós-crise foi o John Byrne, lá em 1986, com a minissérie The Man of Steel. E é aqui que a gente começa a ver o Superman mais próximo do que a gente conhece hoje em dia. Essa nova origem trouxe detalhes mais profundos sobre a infância do Clark, com a relação dele ali com os pais deles adotivos, os Kents, e uma pegada mais humana no personagem. Inclusive, muita gente considera até hoje essa a origem definitiva do Superman. E outro ponto marcante nessa fase foi o jeito que o Byrne lidou com os poderes do Superman. A fase anterior do Superman, ali da Era de Prata e de Bronze, mostrava o Superman fazendo umas coisas bem bizarras, tá ligado? Como, tipo, arrastar planetas com correntes. Acho que você já deve ter visto essas cenas. Ou até mesmo uns poderes meio maluco. Então o que o Byrne fez foi dar uma nerfada no personagem, deixando ele mais pé no chão, mais emocional e destacando ainda mais o lado humano do Superman. E com o tempo, essa ideia do Superman como símbolo de esperança foi ficando cada vez mais forte nas histórias. Uma das histórias que representa isso muito bem é Superman Grandes Astros. Aqui nessa história a gente vê o Superman sabendo que vai morrer e mesmo assim ele continua ajudando as pessoas, continua salvando o mundo e passando lições muito importantes. Você vê que não tem ódio da parte dele, não tem desespero, ele é basicamente um herói que aceita o seu destino com dignidade e usa cada momento que te resta para poder inspirar as outras pessoas. E é justamente isso que o Superman representa, ele não salva só com força, ele salva com esperança. Ele é o ideal de bondade e empatia. E essa é uma história que sabe representar isso muito bem. E essa daqui é uma das histórias mais famosas aí do Superman, né? Muitas listas que você for ver de histórias do Superman vai te recomendar essa história. Porém, também tem outras histórias que acabam destacando isso, como por exemplo, o Reino do Amanhã, que traz esse lado mais simbólico dele. Nela a gente vê um futuro onde heróis clássicos foram deixados de lado e substituídos por versões de heróis mais violentas, sem responsabilidade, sem moral, muito parecido com o que estava sendo os anos 90 naquela época, cheio de anti-heróis. E o Superman, que estava ali isolado, ele volta e tenta restaurar essa ordem, e você percebe o quanto ele é o pilar do heroísmo naquele universo. Ele é um símbolo e uma bússola moral para grande parte dos heróis ali dentro da DC. E até em histórias como a morte do Superman, isso também fica bem claro. Quando ele morre ali, o mundo inteiro sente o impacto, já que ali não é só a morte de um herói, mas também a morte de alguém que trazia esperança para o mundo todo. O Superman nunca foi só sobre ser forte, ele também é sobre inspirar, ele é o herói que faz os outros heróis também acreditarem. Ele é aquele que nunca se corrompe mesmo com todo o poder do mundo nas mãos. Tanto que se a gente for ver ali no Reino da Manhã, ele perde a Lois Lane e mesmo assim ele continua sendo esse símbolo do heroísmo dentro daquele mundo. E é por isso que adaptar esse personagem direito é tão difícil, porque ele representa o que a gente tem de melhor quando escolhe fazer o certo, mesmo tendo todos os motivos para não fazer isso.
Porém, não foi só as HQs que foram importantes para definir o personagem, já que nos cinemas, um filme que teve um papel muito importante em apresentar o herói para o grande público foi o Superman de 78, interpretado pelo Christopher Reeve. A atuação dele basicamente definiu quem era o Superman para muita gente. Ele era bem carismático, bondoso, passava aquele ar de esperança, e o mais impressionante é que o Reeve, ele fazia você acreditar que o Clark Kent e o Superman eram pessoas completamente diferentes. E isso só com a mudança de postura, com a mudança de expressão corporal, sabe, mano, o cara era um gênio, velho. O cara mandava muito bem na atuação do Superman e também do Clark Kent. Ele foi tão marcante que ele ajudou a moldar a imagem do Superman, que ficou no imaginário popular até nos dias de hoje. E não só isso, o filme foi praticamente o pioneiro dos filmes de super-herói. Tanto que se a gente for parar pra ver, filmes como Homem-Aranha 1, por exemplo, seguem uma estrutura de roteiro bem parecida. Inclusive tem vídeo aqui no canal pra depois dar uma conferida aí. O Superman 1 e 2, eles seguem sendo elogiados até hoje, mesmo sendo bem antigos. Eles ainda são vistos pra muita gente como os melhores filmes de super-herói e, inclusive, comenta aí se você concorda com isso. Agora, os dois filmes seguintes, Superman 3 e 4, foram bem ruins até mesmo na sua época. E basicamente eles enterraram a franquia. O próprio Reeve, ele acabou se distanciando ali da imagem do Superman por causa do fracasso desses filmes. Porém, em 2006 eles tiveram a ideia de reviver aquela aura clássica da franquia com o Superman no retorno, com o Brandon Routh sendo o Superman principal. A ideia era ser uma continuação espiritual dos filmes do Reeve, ignorando ali o terceiro e o quarto filme. A proposta era até que legal, porém a execução nem tanto, né? O Superman quase não falava nesse filme, não tinha aquele mesmo carisma que o Christopher Reeve tinha, e a história do filme como um todo foi bem chatinha, tá ligado? Ele tem sim umas cenas legais, mas no geral ele é aquele filme que você coloca quando não consegue dormir. Tipo assim, mano, 10 minutos de filme e você já tá dormindo fofo, mano, pode ter certeza. O que eu achei bem maneiro desse Superman é quando ele volta ali no Arrowverse como o Superman do Reino da Manhã. Ali eu curti bastante a referência e, bom, sou suspeito a falar porque eu curti o Arrowverse. E com o fracasso do Superman Retorno, a Warner decidiu para outro caminho, já que com o sucesso ali também dos filmes do Nolan com Batman, eles também pensaram em fazer algo parecido com o Superman, indo para algo mais moderno, sombrio e realista. E é aí que nasce o Superman do Zack Snyder com Man of Steel de 2013. Visualmente o filme ele é bem incrível, ele tem cenas de ação muito boas, porém o personagem ele era outro praticamente, né? Snyder ele trouxe um Superman mais fechado e que se aproximava muito mais da imagem de um deus. E esse Superman até hoje divide muita gente, né? Tem gente que curte muito mais esse lado sombrio e realista que o Snyder trouxe, e tem uma galera que quer distância dessa versão, já que sentiam falta daquela essência inspiradora do Superman. E assim, eu entendo quem curte essa visão do Snyder, e eu mesmo acho que o plano que ele tinha ali tinha algumas coisas boas, tá ligado? Eu tava com esperança ali pra aquele universo, mas eu gostaria se ele fosse um Elseworld, tá ligado? O problema é que esse Superman ele foi apresentado como o oficial daquele universo, então muita gente cresceu aí achando que aquele era o Superman verdadeiro, sendo que ele foge completamente da essência do personagem. E esse tom sombrio do Snyder ainda veio numa época onde começaram a aparecer várias versões distorcidas do Superman. A gente teve Injustice, teve The Boys, teve Brightburn, tudo mostrando o Superman como uma ameaça, como um tirano. E assim, eu curto essas histórias, eu acho massa essas versões alternativas. O problema é quando isso começa a apagar a imagem do Superman de verdade. Porque se você só entrega esse tipo de versão pro grande público, é isso que eles vão comprar. Eles vão achar que o Superman é esse cara frio, distante, quase como um deus indiferente. E aí se perde aquilo que realmente importa dentro do personagem, que é a capacidade de inspirar outras pessoas. Porém, mesmo com os tropeços ali nos cinemas, o personagem ele seguiu até que firme em outras mídias. Teve séries ali como Smallville e Superman Lois, que pelo menos pra mim foram muito importantes pra mim poder conhecer e me interessar pelo personagem. Teve também vários filmes animados muito bons do Superman, e eu super recomendo todos esses que estão aparecendo aqui na tela. Inclusive também a gente teve uma animação nova do Superman, que eu só vi 3 episódios, então eu não posso cravar aqui se ela é boa mesmo ou não. Mas eu vejo muita gente elogiando bastante o Superman dela, e até onde eu vi, eu curti a animação. Então se você viu aí toda a animação, comenta aí se vale a pena dar uma checada nela toda. Ou seja, o Superman, ele tava sim sendo bem representado, porém em alguns nichos menores, como animações, quadrinhos, séries, e tudo isso funcionava, porém não trazia o Superman de volta pro grande público. E é aí que entra o Superman James Gunn, já que ele vem com esse objetivo de jogar o Superman de volta aos holofotes e mostrar quem ele realmente é, capturar de volta aquela essência que o personagem sempre teve. E aí que fica a pergunta, será que ele conseguiu trazer isso tudo de volta que o personagem perdeu nesses últimos anos? E bom, com o fracasso do DCU, a Warner chamou o James Gunn para poder arrumar a casa e ficar responsável por esse novo universo compartilhado. Vale lembrar também que o James Gunn já teve sucesso ali dentro da DC com Esquadrão Suicida e Pacificador. E como todo mundo sabe, né, ele é um baita diretor, afinal ele fez também uma trilogia incrível na Marvel como Guardiões da Galáxia. Então quando anunciaram a entrada do James Gunn, todo mundo ficou extremamente hypado e vendo ali a chance da DC renascer nos cinemas. E ele chegou já cravando o filme do Superman como o primeiro filme desse universo. Seria um reboot total. O David
Korenset foi escalado como Superman, a Rachel Brosnahan como Lois Lane e o Nicholas Hoult como Lex Luthor. E desde o início, o James Gunn prometeu um universo mais fantasioso, mais colorido, com uma cara ali de quadrinhos, totalmente o oposto que o Snyder tinha proposto ali naquela época. E assim, por mais que eu curta essa ideia que o Snyder tinha, ele acabou passando uma imagem bem errada do que a DC significa, já que ele trouxe essa ideia de que a DC é sombria e dark, quando na real, ela tem personagens bem diferentes uns dos outros. Você tem sim personagens sombrios, como Batman, por exemplo, mas você também tem personagens que são um completo oposto, como o Superman, por exemplo. E é justamente por isso que eles são um contraponto ali um do outro. Então esse universo, ele sempre teve tudo para dar certo, e muito também por conta do que foi colocado nesse projeto, que foi coração. O James Gunn, ele se inspirou em várias HQs clássicas do Superman e sabia o peso que ele carregava por dirigir esse filme. E não foi só ele, o David também se dedicou bastante ali pro papel, ganhou massa muscular, estudou o personagem e se envolveu mesmo no projeto. E os outros atores também mostraram um grande interesse no projeto. Eles estavam sempre perguntando coisas ali pro James Gunn, querendo entender melhor os personagens, e isso daí já mostra muito comprometimento e empolgação de quem tava ali. Outra coisa que o Gunn faz também, que eu particularmente curto muito, é o uso de efeitos práticos. A maquiagem do Metamorfo, por exemplo, não é CGI, a cena do Superman na neve, ela foi gravada em um local real, o robô da Fortaleza da Solidão, ele era um animatronic, até o Krypto, que foi feito em CGI, ele teve momentos onde usaram um cachorro de verdade como referência ali nas gravações. E esses detalhes ajudam muito a deixar o filme bem mais real, ou seja, dá pra sentir que é um filme feito com muito coração por todos os envolvidos. E no fim das contas, James Gunn acaba entregando tudo que ele prometeu até aqui, uma história em quadrinhos no formato de live action. A sensação quando você começa a assistir esse filme é de que você foi na banca, comprou a edição número 15 e pegou um arco da história pela metade. Mas logo quando o filme começa, ele já vai te situando sobre esse universo, mostra que os heróis existem aqui há anos, ele nos conta que o Superman está há 3 anos atuando como herói e que até aquele momento ele nunca tinha perdido uma luta. E guarda esse detalhe que depois vai ser bem importante. E aí a gente tem a luta do Superman contra o Martelo da Borávia, e vamos entendendo melhor do porquê está acontecendo aquele conflito. Então o filme ele te joga ali no meio da história, mas logo já vai te explicando tudo o que tá acontecendo ali naquele universo pra você não ficar perdido. E inclusive eu senti que o começo do filme ele tem uma vibe episódica que lembrou bastante pra mim a história do Superman Grandes Astros que eu mencionei anteriormente, já que essa história vai mostrando feitos do Superman antes de morrer de uma forma também meio episódica. Então eu senti que essa primeira metade do filme parece seguir essa estrutura e do meio pro final ele vai seguindo uma história mais direta, digamos assim. E acredito que justamente por conta dessa estrutura de roteiro do filme fez algumas pessoas não gostarem do filme, já que ele realmente tem uma pegada diferente para um primeiro filme de super-herói, e inclusive isso também é algo que dividiu uma galera, porque muita gente esperava um filme solo do Superman, mas aqui a gente teve ele dividindo tela com outros heróis, como por exemplo a Gangue da Justiça. E isso é um detalhe que eu vou abordar mais à frente do vídeo, eu vou desenvolver melhor isso, porque eu concordo, mas também discordo disso, mas eu vou falar disso melhor lá na frente. Mas antes disso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o Superman desse filme, já que o grande objetivo aqui era vender esse personagem para o grande público. A partir daqui eu vou começar a entrar em spoilers, então caso você ainda não tenha visto o filme, salve esse vídeo aqui pra você ver depois. E bom, o Superman James Gunn é um personagem que já chega estabelecido dentro desse universo. A história não mostra a origem dele, e sim o Superman que já tá atuando como herói há 3 anos. E isso muda bastante a dinâmica, porque a gente não acompanha ele descobrindo os poderes ou se tornando um símbolo aqui dentro desse mundo. Muito pelo contrário, ele já é um símbolo aqui. Inclusive o próprio filme comenta que até aquele momento ele nunca tinha perdido uma batalha. E esse detalhe do Superman nunca ter perdido já é muito importante para refutar algo aí que algumas pessoas estavam falando sobre o filme nas redes sociais, que é esse Superman é fraco. Sendo que aqui nesse filme, ele tem inúmeros feitos que provam a sua força. Ele começar o filme perdendo uma luta não é demérito nenhum, já que vale lembrar que o Martelo da Borávia é o Ultraman, que é um clone do próprio Superman. Então ele estava lutando com uma cópia dele mesmo, porém o Ultraman ainda tem a inteligência do Lex Luthor ao seu favor. Então quando você entende todo esse contexto, você vê que faz sentido o Superman ter perdido essa luta. Ainda mais que ele é um personagem que sempre tá se segurando nas batalhas para poder preservar a vida. E esse filme sabe mostrar muito bem o lado puro e humano do personagem. A gente vê ele interagindo com as pessoas, vemos ele em diversas lutas que ele tá sempre preocupado ali com qualquer tipo de vida ao seu redor. Um grande exemplo disso é a luta contra o Kaiju. A gente vê ele lutando contra o monstro enquanto tá salvando pessoas, cachorro e até mesmo um esquilinho na rua, mano. E, inclusive, ele queria salvar a vida do próprio Kaiju. A ideia dele era derrotá-lo e enviá-lo para um zoológico intergaláctico. E isso tudo é um dos grandes motivos do Superman ter uma certa dificuldade nessa briga, porque ele não tava ali para vencer uma luta, mas sim para salvar todas as vidas, incluindo
sendo a do próprio Kaiju. E essa preocupação com a vida já é abordada logo de cara ali no filme, já que a trama inicial é que o Superman invadiu ali a Borávia para tentar parar uma guerra, já que ele vê civis morrendo e simplesmente vai lá ajudar essas pessoas, porque para ele a coisa é simples, se tem gente sofrendo, ele vai lá fazer o possível para impedir. Na conversa com a Lois, dá pra ver o quanto que ele enxerga isso com pureza, ele não tá pensando em política ou consequências, ele só quer salvar pessoas. E esse momento ainda mostra um lado mais humano do Superman também, que é quando ele se exalta um pouco em tentar mostrar o lado dele pra Lois. E isso nos mostra que apesar dele ser um super-homem, ele também é uma pessoa que tem sentimentos, né? Apesar, quem é que gosta de ser chamado de super merda, né? E o filme sabe trazer vários momentos assim, com ele tendo que lidar com essas emoções humanas. Quando o Krypto desaparece, por exemplo, ele vai lá tirar satisfação com o Lex na base da raiva. No final do filme mesmo, ele faz um discurso ali pro Lex, onde ele deixa bem claro que ele sente raiva, ele sente medo, ele comete erros, e mesmo assim tenta fazer o certo todos os dias. E é justamente esse tipo de coisa que humaniza o personagem. E mano, eu amei como o personagem foi retratado aqui, eu curti demais ver ele sendo esse símbolo de esperança dentro de Metrópolis. Você consegue ver isso em diversas cenas, inclusive a que mais me pegou foi aquela cena com o vendedor de comida de rua que ajuda o Superman no começo e depois acaba sendo morto pelo Lex, onde ele fala, pô, não fala nada pra ele, Superman, eu não tenho família nem nada, você ter comido a comida que eu faço foi uma grande honra. Mano, só essa fala já mostra o quanto o Superman inspira, o quanto ele é respeitado e amado, mas não por medo e sim por admiração dentro daquele mundo. Sobre o Clark Kent, eu gostei bastante da atuação do David Corenswet, eu acho que ele mandou bem demais e ele sabe diferenciar bem o Clark do Superman, ele soube ali mudar a postura, o jeito de falar, as expressões. Eu só acho que faltou ver mais ele ali no Planeta Diário, a gente viu muito pouco do Clark no Planeta Diário, que é o Clark mais disfarçado, né? Porque, pô, quando o Clark tá com a sua mãe, seus pais e tá ali com a Lois, ele é ele mesmo. Então, o jeito ali quando ele tá disfarçado é quando ele tá com outras pessoas, pessoas desconhecidas, e a gente não conseguiu ver muito disso, né? Espero que seja mais trabalhado nos próximos filmes. Agora, falando também sobre os pais adotivos, pô, mano, eu achei um baita acerto, eles são bem carismáticos, amorosos, e só de ver eles em cena você já entende o porquê o Clark é uma boa pessoa. O papo que o pai dele teve com ele ali na varanda, pô, mano, é muito marcante, muito bonito, mostra que o Superman é quem é por causa dos pais que o criaram, e isso pra mim é o mais importante. Já os pais biológicos, aí a gente entra num assunto meio polêmico, né? Já que o James Gunn fez uma grande mudança aí, transformando os pais do Kal-El em, basicamente, Viltromitas, eu inicialmente não tinha curtido muito isso no filme, eu até achei que eles iam desmentir ali mais pro final, ou tava teorizando aí que poderia ser desmentido numa sequência, mas aí agora veio o James Gunn e confirmou que essa mensagem é verdadeira. E, mano, tipo assim, parando pra pensar melhor, assim, eu tô de mente aberta, tá ligado? Pra ver o que o James Gunn vai fazer. Eu não acho que essa mudança, ela afeta tanto o personagem do Clark, eu acho que ela afeta mais ali a lore em volta dele, tá ligado? Mas não o personagem em si. Porque o Clark Kent, ele se torna o Superman, se torna essa boa pessoa, muito por conta dos seus pais adotivos, né? Então, eu acho que o mais importante é esse, é acertar ali nos pais adotivos. Mas eu entendo quem é fã mais hardcore do personagem e não conseguir comprar muito bem essa mudança que eles fizeram. Mas vamos ver, né? Eu tô de mente aberta e eu quero ver como é que isso vai ser trabalhado nos próximos filmes. A gente também tem que ver como é que vai ser trabalhado no próximo filme da Supergirl, por causa que, bom, a Kara, diferente do Kal-El, ela viveu em Krypton, né? Ela tem lembranças de Krypton, então talvez a gente pode ver algumas informações a mais ali no filme dela. E já que estamos nesse núcleo alienígena, bora falar um pouquinho do Krypto, né? Que tá simplesmente incrível nesse filme. Pô, mano, se você tem cachorro, você vai se identificar demais com ele. Eu mesmo tenho um cachorro aqui em casa, né? Chamado Thor. E todas as vezes que o Krypto aprontava alguma coisa, eu já na hora lembrava do meu cachorro, mano. Porque o James Gunn soube retratar exatamente o que um cachorro faz, mano. Cachorro arteiro, sabe? Pô, mano, se você tem cachorro, é impossível você não ter amado todas as aparições do Krypto, na moral. E outra personagem que é de muita importância aí pro núcleo do Superman é a Lois Lane, que aqui também tá com uma adaptação incrível. No filme, ao invés da gente ver o Clark e a Lois se conhecendo e se apaixonando, a gente já inicia com os dois namorando e a Lois já sabendo a identidade do Superman. E ela já começa tendo uma cena muito boa, que mostra um pouco mais aí sobre a personagem, que é a cena da entrevista, já que ali ela vai entrevistar o Superman por conta da invasão da Borávia, e o Clark tá todo certo de que ele fez a coisa certa, invadindo o país ali pra poder salvar os civis, porém a Lois vai questionar ele. E, mano, isso é muito importante, porque mostra que ela não é só a namorada do herói, ela é também uma jornalista investigativa com seus próprios princípios, que tá ali pra apontar quando o Superman pode ou não tá ultrapassando algum limite, mesmo que seja ali com boas intenções. Eu particularmente sou fechadão com o Superman nessa, pra mim também o mais importante é salvar vidas, mas essa entrevista é muito importante pra nos mostrar que nesse relacionamento tem alguns conflitos que tornam isso até mais humano, já que por mais que eles tenham essa leve discussão no começo do filme, a gente vê que eles continuam se apoiando. A Lois está o filme todo
todo ajudando o Clark, seja emocionalmente ou até mesmo conseguindo informações sobre o Lex, pra poder ajudar o Superman. Além da química também incrível que os dois têm nesse filme. Pô, mano, você vê esse filme e você claramente pensa que os atores namoram na vida real, mano. Os dois estão com uma química muito boa aqui dentro. E o Superman, ele funciona muito melhor quando tem uma boa Lois Lane ao lado dele. E nesse filme, isso aqui acontece. Você acredita muito neles como casal, você acredita na importância dela pro Clark, e você realmente se importa com essa personagem. Mas é claro que para um herói que representa bondade e esperança, a gente tem o Lex Luthor, um vilão que é puro ego, maldade e inveja. E mano, sério, é impossível assistir esse filme e não ter raiva desse maluco aqui. Mano, o Lex aqui, ele é mal porque sim, mano, não tem nenhum trauma de infância, nenhuma motivação nobre por trás. Ele só odeia o Superman porque simplesmente não suporta alguém mais poderoso do que ele, alguém que não quer fama nem dinheiro, só quer ajudar as pessoas. E isso acaba destruindo o ego do Lex Luthor. O Superman mostra que dá pra ter poder e ainda assim ser uma boa pessoa. E o Lex nunca vai aceitar isso porque ele nunca conseguiria ser assim. E é exatamente por isso que ele odeia tanto o Superman. E quando eu falo que ele é mal de verdade, é porque ele é mesmo. Uma das melhores cenas do filme pra mim é aquela cena da roleta russa com o comerciante que é morto rapidamente e o próprio Lex fala que achava que isso aí ia demorar mais. Ou seja, ele trata a vida humana como se não fosse nada. Enquanto isso, na mesma cena, você tem o Superman ali chorando por uma vida perdida. Um valoriza muito a vida enquanto o outro não se importa com ninguém, somente com seus próprios objetivos. Tanto que ele estava disposto a destruir uma cidade inteira pra vencer o Superman. E se tem uma coisa que dá pra cravar aqui, é que o Lex Luthor é o maior hater do Superman. Literalmente tudo de ruim que acontece com o Superman nesse filme tem dedo dele, mano. Um cara chega ao ponto de botar até uns macaquinhos pra ficar xingando o Superman na internet, pô. Mais hater que isso é impossível, mano. E tudo de ruim que acontece com o Superman do começo do filme até o final, tá tudo ligado ali ao Lex Luthor. Até mesmo o Ultraman e a Engenheira, que são vilões assim fracos, porque eles são apenas capangas liderados pelo Lex Luthor. Eles têm algumas cenas maneiras de luta, principalmente a Engenheira, que traz um pouco que mostra um pouco da vulnerabilidade do Superman, né, com ela botando os robozinhos pra dentro do pulmão dele. A gente também tem cenas legais ali de luta com o Ultraman, principalmente no final. Eu acho que tem cenas bem boas ali de luta com o Ultraman. Porém, eles estão ali apenas pra servir os planos do Lex. O Lex Luthor é o verdadeiro vilão desse filme, é o cabeça do bagulho todo. Ele se mostra um vilão totalmente inteligente, manipulador, e ele foi feito mesmo pra você odiar ele a cada minuto. E, mano, eu gostei bastante porque eu realmente odiava esse cara, mano. O cara maltrata tudo que existe, mano. Maltrata a mina lá que ele tava namorando, maltrata o Krypto, tadinho. Xinga ele de cachorro feio, mano. Mano, é impossível você não odiar esse cara. Agora fica a pergunta, será que o James Gunn realmente entendeu o Superman e conseguiu trazer ele de volta? E mano, pra mim claramente a resposta é sim, mano. O personagem dele tá muito bem representado aqui nesse filme. Ele é alguém que valoriza a vida, que inspira, que traz esperança pras pessoas, exatamente do jeito que o Superman deve ser. Ele traz um Superman que erra, que tenta, que tem sentimentos igual a gente, e isso vai deixando o personagem ainda mais humano. O filme não é inovador no gênero de super-herói, tem até que uma trama simples, pra ser bem sincero, mas ele é justamente o filme que o Superman e nós precisávamos. Um filme que fala sobre bondade, que fala sobre esperança, já que depois de termos essa versão mais sombria do personagem, esse novo Superman entende que o maior poder dele não vem da força, e sim da esperança que ele representa. E é claro que eu também gosto desses filmes mais violentos e sombrios de super-herói. Como eu falei anteriormente, eu não sou hater do Snyder e dessas versões sombrias do Superman, mas filmes como esse do James Gunn são muito importantes, principalmente nos dias de hoje, já que o Superman é aquele personagem que inspira até mesmo a gente que tá assistindo a ser alguém melhor. Aliás, uma das grandes frases que ele fala no filme, que é a maior verdade, é que talvez hoje em dia ser gentil é o novo punk rock. A gente vive num mundo em que mostrar sentimentos ou querer fazer o certo pode parecer brega, já que o próprio Superman era visto dessa forma. Mas o filme mostra que talvez o mais corajoso hoje em dia seja justamente isso, ser uma pessoa boa mesmo quando ninguém tá olhando. Esse claramente vai ser aquele tipo de filme que vai significar muito para as crianças dessa geração. Eu consigo facilmente comparar com o mesmo sentimento de quando eu via o Homem-Aranha do Sam Raimi. Ele vai ser aquele tipo de filme que quando você é criança vai ficar empolgado com as piadas e as lutas, porém quando você vai crescendo você vai conseguir tirar um significado maior ali de aprendizado. E como eu falei, ele realmente não é um filme perfeito, mas ele consegue trazer um personagem que você tem interesse em se aprofundar mais. Eu mesmo quando era mais novo não tinha interesse no Superman, eu achava ele um personagem bem sem graça por ser forte demais. Eu gostava de acompanhar as histórias, por exemplo, do Homem-Aranha e do Batman, por serem personagens mais pé no chão, eles têm dificuldades ali nas lutas. O que fez eu começar a mudar um pouco mais esse pensamento e valorizar o personagem do Superman foram as animações e séries como Superman Lois e até mesmo Smallville, que nesse caso aqui eu curtia quando era mais novo, mas era justamente por ele não ser esse personagem super poderoso. Porém, nenhuma dessas mídias me fez ter tanta vontade de me aprofundar nos quadrinhos do personagem, igual esse filme conseguiu fazer. Ele pode ali ter suas falhas, já que nenhum filme é perfeito, mas você vê que é um filme feito com coração, e é isso que torna esse filme pra mim um filme nota 9 do Superman. Eu comprei demais todos esses personagens, e certamente, mano, eu tô muito ansioso pro futuro desse universo.
O Superman de James Gunn já é um sucesso, a grande maioria do público gostou bastante do filme, e até mesmo aqueles que não gostaram, pelo menos o personagem do Superman foi bem aceito. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme do Superman tá quase batendo a meta da Warner ali da bilheteria, que era mais ou menos em torno de uns 500 milhões. Eu acho que não vai passar muito disso não, mas o maior objetivo do estúdio era de que esse filme fosse bem aceito pelo grande público, e isso daí eles já conseguiram. O David Corensetti já tem contrato pra mais um filme, então claramente a gente vai ver bem mais aí desse personagem. Mas o que a gente pode esperar do futuro desse universo? Bom, pro Superman, no próprio filme a gente teve alguns ganchos pro futuro. Tem a questão da mensagem dos pais biológicos, que certamente será mais trabalhada lá na frente, já que não tem como você fazer uma grande mudança como essa e não se aprofundar mais nisso. Então talvez a gente pode ver mais sobre isso aí numa sequência. Tem também a questão da Mulher Gavião ter matado um líder político, que deve sim trazer alguns debates dentro daquele universo, já que no final do filme os próprios líderes ali estão conversando e falando que agora os meta-humanos estão ditando as regras. Então talvez a gente pode ver eles mesmos ali tendo alguma retaliação contra os meta-humanos, ou a gente pode ver o próprio Superman puto com a Gangue da Justiça, já que ele jamais concordaria com a atitude da Mulher Gavião. Então eu consigo ver esses dois cenários aqui pra essa questão. E a gente também não pode esquecer que o Ultraman, o clone do Superman, foi parar ali num buraco negro, então certamente eu acho que ele pode voltar ali no futuro como Bizarro, já que o próprio Lex fala que eles possuem os mesmos poderes, só que esse clone aqui, ele é basicamente burro, né? Então tudo indica que ele pode se tornar o Bizarro lá na frente. Eu vi algumas pessoas teorizando que ele pode ter caído na Terra 3 e virar o Ultraman daquela terra, já que pra quem não sabe, o Ultraman nos quadrinhos é um personagem da Terra 3, que é membro do Sindicato do Crime, mas eu acho que ele tá bem mais pra Bizarro do que o Ultraman que a gente conhece. Sobre o futuro do Superman, eu vejo essas possibilidades, mas caso eu tenha deixado alguma coisa escapar aí sobre o futuro do Superman, deixa aqui nos comentários. Agora, um gancho que o filme faz é pro filme da Supergirl, já que ela chega na Fortaleza da Solidão com o visual igualzinho do começo da história da Mulher da Manhã. Que, mano, essa história que o filme tá pegando de referência é muito boa, mano, e eu tô muito ansioso pra ver esse filme, porque a HQ Mulher da Manhã, ela tem uma história boa e também tem uma mensagem bem bonita, e certamente o público vai gostar demais, já que diferente do Superman, a Supergirl, ela se solta bem mais nas lutas. Então quem tava sentindo falta de um Superman mais porradeiro vai curtir demais ver a Supergirl em ação. Fora também que em alguns segundos a Millie Alcock já se mostrou bem carismática ali no papel. E até mesmo os personagens secundários desse filme já tem um futuro meio que definido nesse universo. O Guy Gardner e a Mulher Gavião irão aparecer ali na segunda temporada de Pacificador, que lança ali no mês que vem de agosto. E o Guy Gardner também tá confirmado pra série dos Lanternas no ano que vem. Até mesmo o Senhor Incrível e o Jimmy Olsen podem ganhar uma série. E olha, mano, o Senhor Incrível merece demais um filme ou uma série focada nele. Mano, eu amei demais esse personagem. Pra mim, ele é o melhor personagem secundário aqui do filme. O Guy Gardner também é outro que eu gostei demais e eu achei os efeitos dos poderes do anel dele muito brabo e me hypou ainda mais pra série dos Lanternas. Agora, a Mulher Gavião, eu quero ver mais dessa personagem, já que desse núcleo da Gangue da Justiça, ela eu achei a mais apagadinha. Até mesmo o Metamorfo, ele teve um destaque a mais e se mostrou um personagem bem maneiro. O Jimmy Olsen também se mostrou um personagem bem carismático, e se a gente tiver uma série dele com o estilo de histórias que ele tinha lá atrás, pô, mano, vai ser engraçado demais, mano. No geral, esses personagens secundários estão muito bem no filme e certamente eu quero ver muito mais sobre eles no futuro. Eu vi que algumas pessoas reclamaram desse filme não ser um filme solo do Superman, mas eu entendo que esse filme, ele veio pra apresentar esse universo, então como ele tá apresentando esse universo pra gente, ele tinha que introduzir também outros heróis, né, outras mitologias que tem ali dentro daquele universo novo que a DC tá construindo. Então eu curti demais e eu espero que numa sequência a gente possa ver mais de um Superman solo. Mas como vocês podem ver, eu amei esse filme, ele me trouxe um sentimento muito bom que fazia tempo que eu não sentia em um filme de super-herói. Ele pode ter sim alguns problemas no roteiro, mas mano, eu sou apenas um nerd que gosta de ver uma boa história de super-herói, e eu sinto que eu recebi isso aqui nesse filme. Mas né, e vocês? O que vocês acharam desse filme aqui? Porque aqui eu contei a minha experiência, pode ser que você tenha uma experiência totalmente oposta ou parecida, então deixa aí nos comentários que eu curto demais trocar ideia com vocês sobre isso. Coloca também aí o projeto que você tá mais ansioso pro DCU. O meu certamente é o Batman desse universo, mas eu irei deixar pra me aprofundar melhor em um vídeo futuro. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, deixa o seu like aí pra ajudar e tamo junto, rapaziada.